Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciamos a nossa segunda aula dessa sessão dedicada aos mandamentos. Agora, propriamente, vamos iniciar as nossas atenções ou voltar as nossas atenções para os mandamentos propriamente ditos, considerando que já fizemos na aula passada uma introdução sobre eles. Hoje, em nossa aula, veremos acerca do primeiro mandamento da lei de Deus, aquele que nos diz para amar a Deus sobre todas as coisas. É o nosso primeiro e supremo dever. O destino do homem é, como vimos no primeiro ciclo de aulas, falando sobre o credo, sobre a criação do homem, Deus fez o homem para dar honra e glória a ele. É exatamente para isso que fomos feitos. Qualquer outro motivo para nos criar teria sido indigno de si. É, pois, correto dizer que Deus nos fez para sermos eternamente felizes com Ele. Mas a nossa felicidade é uma razão secundária do nosso existir. É a consequência de cumprirmos o fim primário para o qual nós fomos criados, a saber, glorificar a Deus. Não é surpreendente, pois, que o primeiro mandamento recorde a cada um de nós essa obrigação. Eu sou o Senhor teu Deus, escreve Deus nas tábuas de pedra de Moisés. Não terá outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento na sua forma completa, em que, mandamento esse, inclusive, né, que os judeus rezam ali todos os dias, né? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, né? E assim sucessivamente podemos vê-lo ali no capítulo 20 do livro do Êxodo, versículos 2 a 6. Pode ser interessante mencionar aqui que os mandamentos, segundo Deus os deu, não estão claramente numerados de 1 a 10. Óbvio. A sua disposição em 10 divisões deu-se para ajudar a memorizá-los, e é uma coisa dos homens. Antes que a invenção da imprensa tendesse a normalizar as coisas, os mandamentos se numeravam uma vez de uma maneira, outra de outro. Frequentemente, o primeiro mandamento, tão extenso, dividia-se em dois. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, era o primeiro mandamento. O segundo era, não farás para ti escultura nem imagem alguma, não te prostrarás diante dessas coisas, nem lhe prestarás culto. Depois, para manter exatamente o número de 10, os dois últimos mandamentos, não cobiçarás a casa do teu próximo, e não desejarás a mulher do teu próximo, nem nada do que lhe pertence, se juntaram em um só. Quando Martinho Lutero deu origem à primeira confissão protestante, escolheu esse sistema de numeração. Um outro sistema, que nos é tão familiar, fez-se comum na Igreja Católica. Esta circunstância fez com que o nosso segundo mandamento seja para muitos protestantes o terceiro, o nosso terceiro, o quarto, e assim sucessivamente, até chegar ao oitavo, até chegar ao nono e o décimo, que eles condensaram em um só. Em ambos os casos, os mandamentos são os mesmos, há apenas uma diferença de numeração. Isso é importante ter clareza. Já mencionamos que o número de 10 é apenas para uma ajuda mnemônica, ou seja, de memória. Vale a pena recordar que os mandamentos em si são também ajudas que Deus nos proporciona à memória, seja qual for o sistema de numeração. Lá no Monte Sinai,
Deus, à exceção de ter destinado um dia específico para ele, não impôs novas obrigações à humanidade. Desde Adão, a lei natural exigia do homem a prática do culto a Deus, da justiça, da veracidade, da castidade e das demais virtudes morais. Deus apenas gravou em tábuas de pedra o que a lei natural já exigia do homem. Mas no Monte Sinai, Deus também não nos entregou um tratado exaustivo da lei moral. Limitou-se a proporcionar uma lista dos pecados mais graves contra as virtudes mais importantes. Idolatria contra a religião, profanação contra a reverência, homicídio e roubo contra a justiça, perjúrio contra a veracidade e caridade, e deixou ao homem essas virtudes como guias para enquadrar os deveres de natureza similar. Admitindo que o pecado de idolatria não é problema para nós, poderemos dirigir a nossa atenção para o significado positivo do primeiro mandamento, uma vez que nós, que professamos a nossa fé em um único Deus, em três pessoas, temos muita clareza em relação à idolatria propriamente dita, como a conhecemos, ou seja, de prestar culto a outros deuses, ou de fazer das coisas outros deuses. Por isso, iniciamos essa nossa aula propriamente dita sobre os mandamentos, o primeiro mandamento, olhando para o seu valor positivo. Dele se pode afirmar, como de quase todos os outros, que a forma negativa em que se expressa não passa de uma fórmula literária para ressaltar sinteticamente os nossos deveres positivos. Assim, o primeiro mandamento ordena que ofereçamos unicamente a Deus o culto supremo, culto que lhe é devido como Criador nosso e nosso fim. E essa obrigação positiva abrange muitas coisas e muito mais coisas do que a mera abstenção da idolatria. O Catecismo da Igreja, ele vai resumir os deveres a esse respeito com essas palavras: prestamos culto a Deus por meio de atos de fé, esperança e caridade, adorando-o e dirigindo-lhe as nossas orações. Não apenas com uma mera abstenção de não prestar culto a outros deuses, mas prestando um culto a Deus com atos de fé, caridade, esperança, dirigindo-lhe também a Ele as nossas orações. Sabemos que a virtude da fé é infundida na nossa alma, juntamente com a graça santificante, no momento do nosso batismo. Mas a virtude da fé ficaria ali comprimida, ficaria ali minimizada em nossa alma, poderíamos assim dizer, se não a vitalizássemos mediante atos de fé. Fazemos um ato de fé de cada vez que assentimos conscientemente as verdades reveladas por Cristo, ou seja, as falamos em primeira pessoa, fazemos nossa aquelas verdades de fé que foram a nós reveladas. Este dever de dar culto a Deus pela fé impõe-se umas obrigações concretas. Deus não faz as coisas sem motivo. É evidente que se nos deu a conhecer certas verdades, é porque, de algum modo, elas nos teriam ou nos seriam úteis para alcançarmos o nosso fim, que é dar glória a Deus pelo conhecimento, pelo amor e pelo serviço a Ele. Assim, saber que verdades são essas converte-se numa responsabilidade para nós, segundo a nossa capacidade e oportunidade. Por isso, a importância também aqui de conhecer a nossa fé, as verdades de fé contidas na nossa igreja, para que com isso possamos nos aproximar mais de Deus
e fazer mais atos de fé. Conhecendo, podemos amá-lo e servi-lo mais e melhor. Nós que já possuímos a fé, temos que ver se não dormimos sobre os louros. Não podemos estar tranquilos, pensando que, por termos frequentado, por exemplo, um colégio onde nos ensinaram um bom catecismo, nos deram uma boa catequese na juventude, já sabemos tudo o que precisamos sobre a religião. Uma mente adulta necessita de uma compreensão de adulto das verdades divinas. Ouvir com atenção os sermões e práticas, ler livros e revistas de doutrina cristã, participar de círculos de estudo, não são simples questões de gosto, coisas em que nos ocupamos se nos dá na telha, como podemos dizer. Não são práticas piedosas para almas devotas, para beatos, como pejorativamente nos referimos. É um dever especial procurarmos um adequado grau de conhecimento de nossa fé, e esse dever resulta do primeiro dos mandamentos. É muito simples para nós percebermos isso, pois, para grande parte das pessoas, para grande parte dos católicos, o período da sua catequese foi um período de infância, foi um período de juventude, para a qual foram levados pelos seus pais ou responsáveis, e a fé lhes foi transmitida através de uma linguagem condizente com a sua idade. Por isso, acontece que muitos adultos têm uma fé ainda infantilizada, pois não procuram continuar estudando acerca dessa fé, continuar se aprofundando acerca dessa fé, para que ela, aqueles conteúdos, aquelas verdades a eles transmitidas na infância ou na adolescência, possam agora vir a eles com uma linguagem mais densa, uma linguagem de adulto, para que eles tenham essa compreensão de adultos. Esse é também um dever que nos obriga o primeiro mandamento. E é isso que estamos fazendo com esse nosso curso, com essas nossas aulas acerca da fé. O primeiro mandamento não nos obriga apenas a conhecer as verdades divinas e a aceitá-las. Também nos pede que façamos atos de fé, que prestemos culto a Deus pela adesão explícita da nossa mente às suas verdades, uma vez alcançando o uso da razão. Quando devo fazer um ato de fé? Talvez essa possa ser uma das nossas perguntas. A resposta é que devemos fazer ato de fé com frequência, principalmente quando atingimos a idade da razão, quando chegamos ao conhecimento da verdade e da fé que ignorávamos anteriormente. Devo fazer um ato de fé, por exemplo, quando se apresenta uma tentação contra esta virtude ou contra qualquer uma em que a fé esteja implicada. Devo fazer um ato de fé muitas vezes na vida, porque a virtude não fica inativa por falta de exercício, eu preciso praticá-la. Não é suficiente procurar conhecer a verdade, nem podemos limitar-nos a prestar-lhe o nosso assentimento interior. O primeiro mandamento requer que, além disso, façamos uma profissão externa da nossa fé. Nós fazemos isso em cada missa que participamos, em que rezamos o credo, fazemos uma profissão solene, pública, externa da nossa fé. Mas mais do que isso, é não ter vergonha na nossa vida cotidiana de mostrarmos-nos crentes, de mostrarmos-nos fiéis. Claro, com muita naturalidade, talvez essa seja uma palavra que devamos gravar em nossos corações, sem artificialidade, sem caricaturas, muito natural, que a fé ela vá se incorporando na nossa vida, no nosso modo de ser, no nosso modo de ver as coisas e de se relacionar com as pessoas. Assim, nós apresentaremos aos nossos amigos a Deus nosso Senhor como Ele é de fato, e não como uma caricatura que nós criamos dele.
há também os pecados contra a fé. O primeiro mandamento, ele obriga-nos a conhecer o que Deus revelou e a crer nessas verdades firmemente. Isto é o que significa praticar a virtude da fé. Sempre deixamos de cumprir isso que ele nos pede, nós pecamos contra a fé. Mas há certos pecados graves e concretos contra essa virtude que merecem a nossa atenção aqui e agora. O primeiro de todos é o pecado da apostasia. A palavra apóstata soa de modo parecido a apóstolo, mas significa exatamente o contrário. Apóstolo é aquele que é enviado para propagar a fé. O apóstata é aquele que a abandona completamente. Claro, não são a mesma coisa, apostasia e relaxamento. Pode haver um católico relaxado que não vá à missa, nem comungue há pelo menos 10 anos. Ordinariamente, a raiz dessa negligência é a preguiça. Não tenho tempo, minha vida é muito corrida, e etc. Quando não queremos uma coisa, não nos faltam desculpas para justificar. Um católico relaxado não é ainda um apóstata. De forma vaga, pretende voltar no futuro impreciso à prática da religião. Um católico relaxado não é necessariamente um católico apóstata, se bem que, muito frequentemente, o relaxamento conduz à heresia. Ninguém pode ir vivendo de costas para Deus, mês após mês, ano após ano. Ninguém pode viver indefinidamente em pecado mortal, rejeitando constantemente a graça de Deus, sem que ao final se encontre sem fé. A fé é um dom de Deus e tem que chegar um momento em que Deus, que é infinitamente justo, como é infinitamente misericordioso, não possa permitir que seu dom continue a ser desprezado e se continue abusando do seu amor. Quando a mão de Deus se retira, a fé morre. Não obstante ser, como dizíamos, a fé uma virtude sobrenatural dada por Deus, ela precisa ser atualizada, ela precisa ser praticada para que ela se desenvolva em nosso interior. Do contrário, nós vamos nos voltando contra esse Deus que nos dá a virtude da fé, nos afastando cada vez mais dela, fazendo com que ela vá arrefecendo cada vez mais e, por fim, ela acaba morrendo. Outra causa de apostasia, além do relaxamento, é a soberba intelectual. É o caso do jovem que entra na universidade, um exemplo muito clássico, e começa a descurar da oração, da missa, dos sacramentos. Assim que abandona sua vida espiritual, vê-se deslumbrado por aquela atitude desdenhosa, de superioridade, com aquele professor se refere, com a qual aquele professor se refere à religião, como superstições superadas. E aqui começa a abraçar cada vez mais esse tipo de postura que vai lhe conduzindo a essa soberba intelectual. Transfere a autoridade de Deus e de sua igreja para a autoridade do seu professor. E assim vai conduzindo-o para a apostasia ou para a heresia, que veremos em seguida. Finalmente, a apostasia pode ser o resultado do pecado habitual. Um homem não pode viver em contínuo conflito consigo mesmo. Se as suas ações contradizem a sua fé, uma das duas partes tem que ceder. Se negligencia a graça, é fácil que jogue pela janela a fé e não o pecado. Não podeis servir a dois senhores, nos fala a palavra de Deus. Ou amarás a um e odiarás ao outro, ou vice-versa. Por isso, aquela pessoa que resigna-se com um pecado habitual, principalmente se esse pecado for mortal, há um momento em que ela vai ter que fazer uma opção
e, normalmente, essa opção vai ser contrária à própria fé, jogando-a pela janela. Além da rejeição total da fé, que é justamente o pecado ao qual nós estamos nos referindo agora, que é a apostasia, existe a rejeição parcial, que é aquele que falávamos há pouco, que é a heresia. E quem o comete chama-se herege. Herege é um batizado que se recusa a crer numa ou mais verdades reveladas por Deus e ensinadas pela Igreja Católica. Uma verdade revelada por Deus e proclamada solenemente pela Igreja denomina-se dogma de fé. Um herege é aquele que não aceita um ou vários desses dogmas de fé, tendo sido ele já batizado. Deve-se ter em conta que no pecado de heresia, como em qualquer outro pecado, se distingue entre pecado material e pecado formal. Se uma pessoa faz alguma coisa objetivamente errada, mas o ignora sem culpa própria, dizemos que cometeu o pecado material, mas não formal. Um católico que rejeita uma verdade de fé, que decide, por exemplo, não crer no inferno, é culpado de heresia formal e material. No entanto, o protestante, que crê sinceramente nos ensinamentos da religião em que foi educado e que não teve a oportunidade de conhecer a verdadeira fé, é apenas um herege material. Não é formalmente culpado pelo pecado de heresia, pois falta a ele o conhecimento pleno acerca daquela verdade que ele ignora. Outro tipo de heresia especialmente comum e especialmente perigoso é o erro de indiferentismo. O indiferentismo sustenta que todas as religiões são igualmente gratas a Deus, que tão boa é uma como a outra, e que é questão de preferência professar determinada religião ou até não ter nenhuma. A heresia do indiferentismo está especialmente enraizada nos países que se gabam de ter mentalidade aberta, confundem o indiferentismo com a democracia. A democracia pede coisas que a caridade cristã também exige, isto é, o respeito às consciências alheias, às suas convicções sinceras, mesmo que se saiba que são erradas. Mas a democracia não nos pede que digamos que o erro não tem importância. Não nos exige que ponhamos no mesmo pedestal que a verdade. Resumindo, um católico que baixa a cabeça quando alguém afirma não interessa em que coisa você crê, o que interessa são as suas obras, é culpado de um pecado contra a fé. Conta-se que o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa, comentava acerca da Madre Teresa de Calcutá que não importa exatamente isso, não importa aquilo em quem ela crê, importa o que ela faz. Mas nada mais equivocado do que isso, pois ela só fazia o que fazia porque ela acreditava em quem acreditava. Conta-se ainda sobre a mesma santa, Madre Teresa, tão conhecida por nós, que uma grande repórter de um jornal, revista estadunidense, decidiu passar uma semana acompanhando-a em sua rotina para escrever um artigo sobre. E vendo tudo aquilo que ela via, tudo aquilo por ela passava, ao final da semana, a repórter disse à Madre Teresa: Madre, nem por US$ 1 milhão eu fazia o que a senhora faz. A Madre Teresa lhe responde: nem eu. Ou seja, ela não fazia por recompensas materiais, mas fazia justamente por causa da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Era a fé que a movia. O indiferentismo pode ser pregado tanto por palavras como por ações. É por este motivo que se torna má a participação de um católico em cerimônias não católicas. A assistência, por exemplo, aos serviços religiosos protestantes, fora dos casos prescritos pela Igreja.
dentro das normas sobre o ecumenismo. Participar ativamente de tais cerimônias, por exemplo, receber a comunhão no culto protestante, é um pecado contra a virtude da fé. Nós sabemos como Deus quer que lhe prestemos culto e, por isso, é gravemente pecaminoso fazê-lo segundo formas criadas pelos homens, em vez de observarmos as que ele mesmo nos ditou. É evidente que isto não significa que os católicos não possam orar com pessoas de outra fé. Mas, quando se trata de cerimônias públicas, ecumênicas ou sem denominação específica, os católicos devem seguir as diretrizes que forem dadas pelo seu bispo a esse respeito. Um católico pode, naturalmente, assistir, sem participar ativamente, a um serviço religioso não católico, sempre que haja razão suficiente. Como, por exemplo, a caridade justifica a nossa assistência às exéquias ou a um casamento de um parente, de um amigo ou de um vizinho não católico. Em ocasiões assim, todos sabem a razão da nossa presença. Para muitos, torna-se difícil entender a firme atitude que nós, católicos, adotamos nesta condição de não participação. A nossa recusa, por delicada que seja, pode levá-los a pensar que não jogamos limpo, que somos intolerantes. Algum de nós já deve ter ouvido isso em algum momento. Não é fácil explicar a nossa posição a críticos assim e fazê-los ver a coerência da nossa atitude. O que está em jogo aqui não é a tolerância ou a ausência dela, mas a coerência interna com aquilo que nós acreditamos. Além do ato de fé, também o nosso culto a Deus se manifesta com atos de esperança e atos de caridade. Um ato de esperança é um ato de culto a Deus. Ele expressa nossa confiança total naquele que é Pai amoroso, onisciente e todo-poderoso. Quer se trate de um ato de esperança interior ou de uma exteriorização por meio de palavras. Com ele, louvamos o poder, a fidelidade, a misericórdia infinitos de Deus. Quando fazemos um ato de esperança, nós afirmamos a nossa convicção de que o amor a Deus é tão grande que ele se obrigou por promessa solene a nos levar para o céu. Afirmamos também a nossa convicção de que sua misericórdia sem limites ultrapassa as nossas fraquezas e quaisquer extravios humanos. Por isso, uma só condição é necessária, uma condição que se pressupõe, ainda que não se chegue a expressar num ato de fé formal, sempre que, de minha parte, faça razoavelmente tudo o que possa. Mas é necessário que eu faça razoavelmente tudo o que eu esteja ao meu alcance, pois esperar em Deus não significa cruzar os braços e apenas esperar. É apenas entender que a graça de Deus vai me levar para o céu, ainda que eu não queira ir. Não. É a graça de Deus que vai me levar para o céu, essa graça que é pura gratuidade do Senhor, mas o Senhor espera de mim uma correspondência como um ato de adesão a Ele, de manifestação da minha vontade, de conformação da minha vontade com a sua. Por outras palavras, ao fazer um ato de esperança, reconheço e recordo que não perderei o céu a não ser por minha culpa, que Deus quer salvar-me. E ele, que é todo-poderoso, pode fazê-lo. E ele, que não mente, que é fiel, vai fazê-lo. Basta apenas que eu queira e com ele eu coopere. Podemos pecar contra a esperança, esquecendo a cláusula silenciosa do ato de esperança, que quer dizer, esperamos de Deus tudo, em vez de quase tudo. Deus dá a cada um as graças de que necessita para ir para o céu, mas espera, como dizíamos, que cooperemos com essa graça. Deus também espera de cada um que utilize a graça que lhe concede
e se mantenha longe de perigos desnecessários. Se não fazemos o que está ao nosso alcance, se assumimos a cômoda posição de evitar esforços, pensando que, como Deus quer que vamos para o céu, é assunto conduzido exclusivamente por Ele, independente da nossa conduta, somos culpados pelo pecado de presunção, um dos dois pecados contra a esperança. A presunção é bastante explícita, é justamente presumir-se, né? Que Deus vai fazer tudo e que eu não preciso fazer nada. Por isso eu posso me expor, por exemplo, a uma ocasião de pecado sem nenhum tipo de remorso, pois a graça de Deus vai aí se encarregar de tudo. Além da presunção, há um outro tipo de pecado contra a virtude da esperança, que é o seu oposto, o desespero. Enquanto, neste caso, se espera demasiado de Deus, naquele espera-se demasiado pouco. O exemplo clássico do pecado de desespero é daquele que diz: pequei excessivamente toda a minha vida, para pretender que Deus me perdoe agora. Não pode perdoar os que são como eu. É inútil pedi-lo. Assim, minimiza-se a misericórdia de Deus. Faz-se maior do que Deus. Faz dos nossos pecados, das nossas faltas, maiores do que a graça e a misericórdia de Deus nosso Senhor. Honramos a Deus com a nossa fé nele. Honramo-lo também com a esperança nele. Mas, acima de tudo, nós o honramos com o nosso amor. Fazemos um ato de amor a Deus sempre que manifestamos interiormente com a mente ou o coração, ou externamente com palavras ou obras, o fato de amarmos a Deus sobre todas as coisas por Ele mesmo. O genuíno amor a Deus, como o amor de um filho por seus pais, não é mercenário ou egoísta. Esse é um fator distintivo de um verdadeiro amor a Deus. Não é interesseiro, não o amamos porque ele pode nos dar o céu, não o amamos porque ele nos deu isso ou aquilo. O amamos com pura gratuidade, com pura generosidade. O amamos porque o amamos. Convém fazer notar que o amor a Deus reside primariamente na vontade e não nas emoções. É perfeitamente natural que alguém se sinta frio para com Deus no nível puramente emotivo e, no entanto, possua por ele um amor profundo. Se temos o desejo habitual de fazer tudo o que ele nos pede, simplesmente porque ele o quer, e a determinação de evitar tudo o que ele não quer, simplesmente porque ele não quer, temos então o amor a Deus, independente se o sintamos ou não. Sejamos simpáticos, sejam simpáticos ou não, sejam mesquinhos ou nobres, atraentes ou repulsivos, o nosso amor a Deus nos leva a desejar que todos alcancem o céu, porque é isso que Deus quer. E nós temos que fazer tudo o que pudermos para ajudá-los. Por isso, o nosso amor genuíno a Deus manifesta-se pelo nosso amor genuíno ao próximo. É fácil ver que o amor sobrenatural ao próximo, tal como o amor a Deus, não reside nas emoções. Podemos sentir naturalmente uma forte antipatia por uma determinada pessoa e, no entanto, ter por ela um sincero amor sobrenatural, pois não se trata, ou não deveria tratar-se, quando se fala de amor, amor sobrenatural, de simpatias ou antipatias, mas de uma decisão consciente e firme de amar. Quais são, pois, os principais pecados contra a caridade? Um deles é omitir o ato de caridade conscientemente, sempre que tenhamos o dever de fazer. Vejamos agora alguns pecados concretos contra a caridade. Em primeiro lugar, surge o pecado de ódio. Como vimos, odiar não é o mesmo que sentir desgosto por uma pessoa ou sentir antipatia por uma pessoa. Nem se sentir magoado quando abusam de nós de uma forma ou de outra. O ódio é um espírito de rancor, de vingança. Odiar é desejar mal
a outra pessoa, é sentir prazer com a desgraça alheia. A pior espécie de ódio, evidentemente, é o ódio a Deus. O ódio ao próximo é muito mais frequente entre nós, principalmente numa sociedade majoritariamente cristã, construída sobre alicerces cristãos. É muito mais frequente o ódio ao próximo do que o ódio, propriamente dito, a Deus. O ódio ao próximo é desejar-lhe o mal, como dizíamos, alegrar-se com qualquer desgraça que caia sobre ele. Se chegássemos a desejar a alguém um mal grave, como doença, ser demitido do trabalho, por exemplo, né, um único trabalho com o qual provém o sustento de sua casa, etc., nosso pecado seria mortal. Desejar-lhe um mal leve, como, por exemplo, que perca o ônibus, que a mulher grite com ele, é um pecado venial. Não é pecado, no entanto, desejar a alguém um mal para que obtenha um bem maior. Podemos retamente desejar que o vizinho bêbado tenha tal ressaca que nunca mais volte a beber, ou que o delinquente seja preso, para que não volte mais a delinquir ou fazer o mal. Sempre que, como é lógico, o nosso desejo inclua o bem espiritual e a salvação eterna dessa pessoa, não simplesmente como uma vingança, não simplesmente como uma revanche. Outro pecado contra a caridade é a inveja. Consiste num ressentimento contra a boa sorte do próximo, como se esta fosse uma forma de nos roubar. Mais grave ainda é o pecado de escândalo, pelo qual, com as nossas palavras ou nosso exemplo, induzimos uma pessoa a pecar, ou a colocamos em ocasião de pecado, mesmo que este não siga necessariamente. Finalmente, temos o pecado da assédia, um pecado contra o amor sobrenatural, que devemos a nós mesmos. A assédia é uma preguiça espiritual, pela qual desprezamos os bens espirituais, como a oração e os sacramentos, pelos esforços que acarretam. Além disso, desses pecados contra os atos de fé, de esperança, de caridade. Temos também aqui o sacrilégio e a superstição. Não é fácil perder a fé se aproximamos e cultivamos o dom da fé que Deus nos outorgou. Não cairemos na apostasia ou na heresia. Apreciar e cultivar esse dom significa, entre outras coisas, fazer frequentes atos de fé, manifestando nele e em tudo o que ele nos revelou. Apreciar e cultivar a fé significa, além disso, não interromper a nossa formação doutrinária. Apreciar e cultivar a fé significa vivê-la, que a nossa vida esteja de acordo com os princípios que professamos. Também nos levará a afastar para longe tudo aquilo que nos ameaça a fé, desde séries, filmes, livros, ambientes. Recusar, e aqui é interessante entender que muitas vezes as pessoas, nossa, nos fazem essa objeção. Se estamos tão convictos daquilo que acreditamos, por que ter que ter essa precaução, né, de, por exemplo, não ler um livro que nos exponha a uma crise de fé, por exemplo, né? Talvez poderíamos objetar a essa objeção justamente dizendo que recusar o veneno para a mente não é uma limitação para nós, exatamente como não é recusar o veneno para o estômago. Para provarmos que o nosso aparelho digestivo é bom, não é preciso beber um copo de ácido sulfúrico. Pelo contrário, nós entendemos que há em nós uma debilidade e nós não podemos nos expor deliberadamente a ocasiões que nos levam ao pecado. Se a nossa fé é profunda, viva e cultivada,
Não há perigo de cairmos em outro pecado contra o primeiro mandamento que emana da falta de fé, que é esse pecado do sacrilégio, sobre o qual vamos olhar com mais atenção agora. É sacrilégio maltratar pessoas, lugares ou coisas santas. Na sua forma mais leve, procede de uma falta de reverência para o que é de Deus. Na sua gravidade máxima, vem do ódio a Deus e de tudo que é dele. Os maus tratos infligidos a uma pessoa consagrada a Deus por pertencer ao estado clerical ou religioso chama-se sacrilégio pessoal. Profanar ou aviltar um lugar dedicado ao culto divino pela Igreja é um sacrilégio local. O mau uso das coisas consagradas, como os sacramentos, Sagrada Escritura, vasos e paramentos sagrados, enfim, de tudo que é consagrado e bento para o culto divino ou para a devoção religiosa, é um sacrilégio real. Real, que vem do latim realis, que significa pertencente às coisas, né? Se o ato sacrílego for plenamente deliberado e em matéria grave, como receber indignamente o sacramento, no caso da comunhão, talvez seja um exemplo muito claro para nós, é pecado mortal. Ah, Manifestar aí a devida reverência pelos objetos religiosos que usamos habitualmente, guardar água benta em um recipiente limpo, num lugar apropriado, manusear os evangelhos com reverência e tê-los em lugar de honra na casa, queimar os escapulários que às vezes se rompem, né? E não conseguimos mais consertá-los. Também assim fazer com os terços que eventualmente se estragam, em vez de simplesmente descartá-los na lata do lixo, são sinais externos de cuidado com as coisas sagradas, com as coisas bentas. Também é importante entender que devemos evitar aqui as superstições. Por exemplo, não portar signos, ou melhor ainda, não atribuir a objetos ou a pessoas faculdades que são unicamente de Deus. Como, por exemplo, portar a figa no pescoço, tocar na madeira sempre quando ocorre algo que dá má sorte. Incomoda-se quando são 13 à mesa, se passar na frente de um gato preto, ou o contrário, o gato preto passar na nossa frente. Se a gente vai respondendo que temos tais práticas que às vezes são quase como involuntárias por estarem presentes em nós há tanto tempo, nós percebemos aqui um outro pecado contra o primeiro mandamento, que é o pecado de superstição. E aqui nós desviamos de Deus para as suas criaturas atributos que são exclusivamente dele. Por exemplo, tudo que é bom nos vem de Deus, não de uma pata de coelho, de uma ferradura, de um olho grego, etc. De igual maneira, só Deus conhece de modo absoluto o futuro contingente, sem ressalvas nem acasos, não as cartomantes, horóscopos e daí sucessivamente. Por essa razão, acreditar nos adivinhos, espírito, etc., é uma desonra a Deus. Por sua natureza, a superstição é um pecado mortal. No entanto, na prática, muitos desses pecados são veniais, por não haver plena deliberação, especialmente nos casos de arraigada superstição popular que tanto abundam em uma sociedade materialista. Contudo, em matéria declaradamente grave, é pecado mortal acreditar em poderes sobrenaturais, adivinhos e espíritas. Mesmo sem acreditar neles, é pecado consultá-los profissionalmente. Ainda que sejamos levados apenas pela curiosidade. É pecado porque damos mau exemplo e cooperamos com o pecado alheio. Predizer a sina deitando as cartas ou ler a palma da mão numa festa, quando todo mundo sabe que é um jogo para divertir-se,
que nada tenha de sério não é pecado. A consulta a adivinhos profissionais é outra coisa completamente diferente. Não obstante, esse primeiro caso não seja pecado, isso você está numa festa, nos amigos. Aqui, talvez, em nosso contexto, seja pouco frequente, mas está ali alguém brincando assim, sabidamente brincando, né? Todo mundo aí sabe que não é verdade. Se faz isso, se você se deixa levar aí um pouco pela brincadeira, em si não cometeu pecado, apesar de ser desaconselhável, né? Porque essas brincadeiras, ainda que repetidas, vão anestesiando a nossa consciência, né? Nos tornando mais vulneráveis a cometer o pecado que elas estão emulando ou satirizando. Às vezes, os nossos amigos não católicos suspeitam que pecamos contra o primeiro mandamento pelo culto que rendemos aos santos. Essa acusação seria fundada se lhe prestássemos o mesmo culto que prestamos a Deus, o que, por sua vez, não é verdade. O próprio culto que tributamos a Maria, a Santíssima Virgem, Mãe de Deus, um culto que ultrapassa ao dos anjos, ao culto prestado por nós aos santos, canonizados, é de natureza muito diferente do culto de adoração que prestamos a Deus. E só se pode prestar a Deus. O que fazem por nós é Deus que o faz por intercessão deles. Se damos valor às orações dos nossos amigos da terra, pela certeza de que nos ajudam, é evidente que é muito lógico pensar que as orações dos nossos amigos do céu serão muito mais eficazes. Os santos são os amigos seletos de Deus, seus heróis na lide espiritual. Por isso, a eles nós pedimos intercessão. O nosso culto a Deus é um culto de latria, um culto de adoração. Aos santos é um culto de veneração, um culto que chamamos de dulia. Nossa Senhora, por ser das obras criadas pelo Senhor, aquela mais dileta que Ele mesmo acumulou de graças e bênçãos, diante da qual o próprio anjo curva-se diante dela, saudando-a como ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres da terra, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. A ela nós damos um culto singular, que ainda, mesmo sendo singular, é infinitamente inferior e diferente do culto que damos a Deus. A ela não adoramos, veneramos, de uma maneira singular. Por isso que o culto a Maria recebe o nome de hiperdulia, um culto de veneração singular. Os santos são as obras-primas da graça. Quando os honramos, é a Deus que lhes deu essa perfeição que nós honramos. A maior honra que se pode prestar a um artista é elogiar as obras de suas mãos. Por isso, é isso que fazemos a Deus quando prestamos um elogio com a nossa veneração aos santos, pois quem os santificou, quem os criou, foi Deus. Se rezamos diante de um crucifixo ou de uma imagem de um santo, é para que nos ajudem a fixar a mente no que estamos fazendo. Não somos tão estúpidos, é claro, de pensar que a imagem de madeira ou de barro tem em si um poder para nos ajudar. Acreditar nisso seria um pecado contra o primeiro mandamento, que proíbe a confecção de imagens para adorá-la. A imagem, ela se torna um símbolo que nos remete a uma outra realidade. E por nos remeter a uma realidade sacra, ela pode ser abençoada. Por ela, pela imagem física, nós temos um respeito por aquilo que ela a nós representa, mas não que ela em si mesma tenha um poder singular que emana dela e nós estamos adorando ali a madeira da qual ela é feita. Nada disso. Nada mais errado do que isso. Chegamos ao fim dessa nossa aula sobre o primeiro mandamento da lei de Deus. Gostaria de agradecer a vocês que ficaram presentes aqui até agora, pedir que continuem aproveitando o nosso curso, rezando por nós, para que possamos continuar nos aprofundando sobre a nossa fé, para assim amá-la sempre mais. Que Deus os abençoe e até mais.